Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai procurar entender melhor quem são as briófitas e quem são as pteridófitas, quais são as suas características, aonde elas vivem. Então pega papel e caneta e vem ver esse vídeo. Então, pessoal, vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre as briófitas, tá? As briófitas, elas são plantas pequenas que geralmente possuem alguns centímetros de altura e elas vivem preferencialmente em lugar úmido e sombreado. O corpo delas é formado basicamente em três partes, que a primeira parte é o rizóides, que são filamentos que fixam a planta no ambiente que ela vive, né, e absorvem a água e os sais minerais disponíveis nesse ambiente. Depois, a gente tem o cauloide, que é uma pequena haste onde parte os filóides. E aí, então, os filóides, que são estruturas clorofiladas e capazes de fazer a fotossíntese, tá? Essas estruturas são chamadas de rizóides, cauloides e filóides porque elas não têm a mesma organização das raízes, dos caules e das folhas dos demais grupos de plantas, que são as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Qual que é a diferença, tá? É que as briófitas, elas não têm vasos condutores, que são especializados no transporte de nutriente e da água, né? Essa ausência de vasos condutores ela limita que a água seja absorvida do ambiente e transportada nessas plantas de célula para célula. Então, ao longo do corpo vegetal, o transporte ele é relativamente lento e fica limitando, então, o desenvolvimento da planta de grande porte. Por isso que as briófitas, elas são sempre pequenas, são sempre baixinhas, tá? Então, vamos pensar assim, tá? Se uma planta terrestre de grande porte, ela não possuísse os vasos condutores, a água ela demoraria muito para chegar até as folhas. E principalmente assim, em dias quentes, quando a folha geralmente transpira muito e perde muita água, elas ficariam desidratadas, elas secariam e morreria muito rápido. Então, por isso, toda planta que é alta possui vasos condutores, que aí não tem que ficar esperando para que esse transporte de água passe de célula para célula, né? Mas assim, gente, nem todas as plantas que possuem vasos condutores são altas, tá? O capim, por exemplo, ele possui vasos condutores e ele é de pequeno porte. Entretanto, uma coisa é certa: se a planta terrestre não apresenta vasos condutores, ela terá pequeno porte e viverá em ambientes preferencialmente úmidos e sombreados. Então, pessoal, sobre a reprodução, tá? Esses musgos verdes que a gente vê no solo úmido, por exemplo, que a gente chama de limo, né? Eles são plantas sexuadas, então elas representam uma fase chamada gametófito. Essa fase ela é produtora de gametas. Nas briófitas, os gametófitos, em geral, eles têm sexo separado, macho e fêmea. Em certas épocas, os gametófitos eles produzem uma pequena estrutura, que geralmente ela fica na região apical, onde terminam os filóides. Ali, os gametas eles são produzidos. Os gametófitos masculinos eles produzem gametas móveis, com flagelos, que são pequenos pezinhos, né? Esses gametas móveis eles são conhecidos como anterozoides. Já os gametófitos femininos eles produzem gametas imóveis, que a gente chama de osfera. Uma vez produzidos na planta masculina, os anterozoides eles podem ser levados até uma planta feminina através de pingos de água de chuva, né? Que quando caem respingam. Já a planta feminina, os anterozoides nadam em direção à osfera e essa união entre o anterozoide e uma osfera surge um zigoto, que se desenvolve em forma de um embrião sobre a planta feminina, né? Como se a planta ficasse grávida.
E aí, em seguida, o embrião se desenvolve e origina uma fase assexuada chamada esporofito, que é a fase produtora de esporos. Esse esporofito, ele possui uma haste, uma cápsula. E aí, no interior dessa cápsula é que se formam os esporos. Aí, os esporos, quando eles estiverem maduros, eles vão ser liberados e eles vão poder germinar o solo úmido. Então, cada esporo pode se desenvolver e originar um musgo verde, na fase sexuada chamada gametófito. Então, pessoal, como vocês podem perceber, as briófitas elas dependem da água para reprodução, pois os anteriozoides precisam dela para se deslocar em direção à osfera, né? O musgo verde, que é esse musgo que a gente vê em jardim, em regiões úmidas, ele é clorofilado, então ele constitui, como a gente viu, a fase denominada gametófito, que é considerada uma fase duradoura, porque o musgo ele se mantém vivo após a produção de gametas. Já a fase denominada esporofito, que não tem clorofila, ela é nutrida por uma planta feminina, sobre a qual ela cresce, né? O esporofito, então, ele é considerado uma fase passageira, porque ele morre logo após que ele produz os esporos. Então, pessoal, partindo para a classificação das briófitas, tá? Elas podem ser classificadas em 3 filos distintos. Daí a gente vai falar um pouquinho de cada um. Primeiro é o Marcantiofita, que são as hepáticas. Depois a gente tem a Briofita, que são os musgos. E por último, as Anthocerofitas, tá? Que são os anthoceros. A seguir ali eu vou colocar algumas características que ajudam a diferenciar cada um dos indivíduos desses 3 grupos. Desculpa, tá, pessoal? Corrigindo. É Anthocerotofita. Então, pessoal, no grupo da Marcantiofita, a gente pode encontrar as hepáticas, tá? Por que é esse nome? Porque o formato dela parece um fígado humano. Então, por isso, né, o nome hepática. Por que ela se destaca, tá? Ela se destaca porque ela não possui estômago. Todas as outras filos possuem estômagos nos grupos, mas ela não possui. E aí, na sequência, a gente tem a briofita, tá? Nesse grupo, a gente encontra os musgos. O que as briófitas têm que a marcantiofita não tem? Ela conta com células especializadas na condução de água, que a gente chama elas de hidróides, e também células especializadas na condução de substâncias nutritivas, que a gente chama elas de leptóide. E por último, mas não menos importante, a gente tem a Anthocerotofita. Qual que é a característica marcante, tá? É a presença de um meristema. O que é um meristema? É um tecido vegetal que ele é responsável pelo crescimento das plantas e pela formação de outros tipos de tecido vegetal, tá? Então, aparece esporofitos na região entre o pé e a cápsula dessa planta, que a gente chama ele de meristema. Esse meristema, então, ele permite que a cápsula continue se alongando por um período maior, então ela automaticamente se torna maior que os demais grupos já apresentados. E como representantes desse grupo, a gente pode citar os antóceros. Então, galerinha, recapitulando, tá? As briófitas, elas são plantas avasculares, então elas não possuem vaso condutor. Elas apresentam como fase dominante do ciclo de vida os gametófitos. Os esporófitos das briófitas, elas permanecem ligados ao gametófito, então eles são nutricionalmente dependentes deles, tá? As briófitas, elas não possuem folhas nem caules verdadeiros, muito menos possuem flores, sementes e frutos. Elas possuem, então, alternância de gerações. Então, uma das fases delas é gametofítica e a outra fase dela é esporofítica, tá? As briófitas, elas necessitam de água para reprodução. E os representantes das briófitas são os musgos, as hepáticas e os antóceros. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Conta pra mim aqui nos comentários. Amanhã, mais ou menos nesse horário, a gente vai ter vídeo novo, então fique ligado.
Um beijo!